Manda bala. Manda bala? Manda bala. Então tá ótimo. Hoje 26? 27. 27? Muito bom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior para mais uma live de Evangelho e Orações e trabalho presencial, né? Hoje, 27 de novembro de 2024, 20 horas, 2 minutos em São Paulo. Nós estamos aqui com vocês, prontos e preparados, junto com o nosso querido Carlos Eduardo, que vai falar sobre as testemunhas. E vamos ver que testemunhas ele vai arrumar para nós hoje, hein? E é isso aí, então vamos nos preparar, vamos ficar tranquilos, equilibrados, buscar a nossa introspecção para nos elevarmos a Jesus, o nosso Divino Mestre, deixando as nossas preocupações do lado de fora da casa e buscando estarmos aqui presentes, de corpo e alma, para que possamos receber aquilo que já nos foi preparado desde as primeiras horas da manhã, em que as correntes de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, estiveram aqui conosco e estão preparando o nosso ambiente. Que nós possamos mentalizar as nossas necessidades, buscar aquilo que precisamos em termos físicos, em termos espirituais, em termos emocionais. Que possamos, queridos amigos, com toda a fé que nós temos no nosso Mestre Jesus, em Deus nosso Pai, buscarmos, ligarmos a essas correntes do plano maior da espiritualidade, na certeza de que eles vão nos trazer aquilo que de melhor está preparado para cada um de nós. Se não for possível obtermos a cura, obteremos uma grande melhoria, um grande alívio nas nossas dores, nas nossas angústias. Mas, com certeza, o nosso pensamento positivo, a nossa ligação a Jesus e o nosso fortalecimento na fé serão de grande valia e grande arma para que a gente consiga aquilo que aqui viemos buscar. E que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Carlos Eduardo, por favor. Você arruma aqui que eu solto aí. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos aproveitar, né, esse momento especial em que a gente se coloca mais à vontade para entrar em comunhão espiritual. O nosso dia a dia é cercado de compromissos, obrigações, tarefas que a gente realiza todo dia, né? Todo santo dia, aquela rotina. E muitas vezes a gente se esquece de entrar em comunhão consigo mesmo, né? Fazer como o Clóvis acabou de dizer, essa introspecção, né? Viver a vida mais interior, né? Refletir sobre si mesmo, sobre a vida, sobre os acontecimentos, distantes, né? Do que está lá fora. Né? Não se importar com o que está lá fora, com o que vai ter que fazer daqui a pouco, procurar realmente ter esse nível de concentração maior, de introspecção, né? E de inspiração. Porque é assim que nós nos comunicamos uns com outros na esfera do Espírito. É pelo pensamento, é pelo coração. Se a gente quer abraçar o mundo e tudo ao mesmo tempo, não conseguimos assimilar o que é divino, o que é espiritual. Por isso, né, que o convite se renova todas as semanas para a gente participar de uma reunião como essa, para a gente se habituar a fazer esse caminho para dentro, viver mais intensamente as coisas espirituais, viver com mais qualidade, com mais prazer, uma vida realmente mais religiosa, como Jesus também nos ensinou. E hoje, como sempre, é escolhido um tema muito apropriado para a nossa reflexão, para a nossa melhoria íntima. Nos fala sobre as testemunhas. O título, As Testemunhas, é baseado no versículo da carta de Paulo aos Hebreus, né? Ele diz assim, para não errar, né, exatamente nas palavras que ele coloca, ele diz assim: portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo o embaraço. Paulo dizendo que nós vivemos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo o embaraço. Quando a gente lê um versículo isolado assim, é importante a gente pegar a Bíblia, né? E ler alguns capítulos antes, outros depois, para ver o contexto, né? No que foi colocado, para ver como as ideias estão concatenadas. E essa carta, Paulo se dirige aos hebreus. Ele era um hebreu, né? E o texto que antecede esse versículo, falando das testemunhas, Paulo discorre brilhantemente sobre a fé, relembrando seus contemporâneos de que a fé levou a nação, a pátria, né, até os dias daquela época, a grandes conquistas espirituais. A fé desde os patriarcas, desde Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, todos eles lembrados por Paulo como exemplos de fé, que tudo conseguiram, tudo suportaram, venceram à custa de muita fé, procurando construir aqui na terra os alicerces de uma civilização espiritual. Porque a construção é divina. Nós somos simples operários, obreiros, trabalhadores do Senhor. Mas sem fé a gente não constrói nada. E para reforçar esse convite ao exercício da fé, ele vem com essa frase. Olha, não se esqueçam que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por isso não criem embaraço, não criem impedimentos, dificuldades. Mas o que vem a ser essas testemunhas? Essa nuvem de testemunhas? Com certeza nós que aqui vivemos na Terra, convivemos com muita gente. Especialmente familiares, amigos, pessoas que trabalham conosco, vizinhos, pessoas que eventualmente, né, participam das nossas vidas, né, um médico, um advogado, um professor, todos eles participam, né, em maior ou menor grau de afinidade, de cumplicidade conosco. São testemunhas do que ocorre em nossas vidas, em maior ou menor grau. Pai e mãe conhecem bem a gente? Como, né? Os filhos, irmãos, são aqueles mais próximos a nós. São as principais testemunhas dessa atual experiência na Terra, nessa atual encarnação. São todos testemunhas, gente. Como eu, como vocês, são testemunhas da vida de muitas outras pessoas. Participando, colaborando, contribuindo com o que nós podemos, em forma de amor, amizade, compromisso afetivo, para que todos vivam bem, sejam felizes. Mas Paulo também nos fala, e Emmanuel explora isso, que há inúmeras testemunhas no plano espiritual, que nós não enxergamos. Alguns enxergam, não os videntes, mas são casos raros, né? A grande maioria de nós não tem visão, não escuta nem vê essas testemunhas espirituais, mas que estão sempre presentes na nossa jornada diária. Sempre estão presentes. Então são testemunhas que nos acompanham desde o nascimento, desde a encarnação, e irão nos acompanhar até a desencarnação. E aí a gente vai entender quem são essas testemunhas, quem são esses espíritos, por que eles resolvem nos acompanhar. Qual a atribuição que eles têm? Qual o propósito, né, que lhes foi dado para nos seguirem, nos acompanharem? É para o nosso bem? É para o nosso progresso? É somente para a gente vigiar nossos passos, apontar nossas quedas, nossos erros? Que testemunhas são essas que estão junto a nós? É importante ficar claro isso para todos, gente. Que a gente muitas vezes não toma ciência disso, né? E acha que nós estamos um tanto desamparados na Terra. Tem pouca gente que se importa com a minha vida, com o meu bem-estar, com a minha saúde, com a minha integridade física e espiritual. Há muita gente que se importa com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Podem ser poucos encarnados, mas muitos desencarnados nos acompanham com desvelado amor
e compromisso. É isso que a gente aprende com o Espiritismo. Na figura de espíritos protetores, espíritos amigos. Temos que entender, gente, que nós reencarnamos, a gente não vem no bico da cegonha, não cai de paraquedas numa família a esmo. Tudo passou por um rigoroso planejamento reencarnatório. E quem conduz esse processo reencarnatório são espíritos mais experientes, mais sábios, mais evoluídos que nós. Por isso que estão com essa atribuição. E não outros, porque não têm essa competência. Então nós recebemos, antes da reencarnação, esse amparo, essa assistência na preparação da futura encarnação. Recebemos desses amigos, né, devotados, experientes, maduros, instruções, orientações, um plano que poderemos seguir, desde que a gente tenha vontade, discernimento em atender esses bons conselhos. Então eles planejam conosco, olha, você vai reencarnar junto àqueles, naquela família, e geralmente são as mesmas testemunhas de outras encarnações, porque é um reencontro de almas para a continuidade do aprendizado. Via de regra é isso. Mas as circunstâncias, as provas, as experiências serão outras. Os papéis familiares se alternam. Não é? Talvez em encarnações passadas vivemos na Europa, na África, na Ásia. Hoje estamos encarnados no Brasil, numa outra conjuntura social, século XX, século XXI. Outra cultura, outros hábitos. Percebem que as circunstâncias são diferentes de 100 anos atrás, 200 anos, então nem se imagina. Então é uma experiência nova, ainda que as testemunhas se conheçam muito bem, as que irão reencarnar. E esses benfeitores nos acompanham de pertinho, né? Falam o nosso coração, mas falam também a nossa razão, para que a gente possa absorver esses insumos de força, de coragem, de fé, de vontade de crescer, de evoluir, vencer as nossas más inclinações morais. Porque eles vão nos apontar, olha, Carlos, veja aqui, olha, né? Você ainda está falhando muito nessa questão, nesse tema da vida. Precisa ser mais humilde, viu? Precisa ser mais resiliente, precisa ser mais bom ouvinte, mais companheiro das pessoas. Olha, isso está na tua listinha, viu? E as provas serão do tamanho que você vai precisar passar. Do tamanho, junto àqueles com quem você mais tem um compromisso de coração para coração. Então tudo isso é passado para a gente, de modo que a gente possa compreender, trazer nos refolhos, né, da consciência essas ideias mais precisas do que convém fazer, do que convém perseguir nessa atual encarnação, deixando todo embaraço para trás. Toda e qualquer forma ainda mesquinha, né, indevida, de se comportar, de agir, de viver. Ele nos aconselha nesse sentido, moral. Irão nos acompanhar. E especialmente um espírito protetor é designado. Outros tantos nos acompanham, mas especificamente um espírito protetor, gente. Não significa que ele irá estar todo dia, né, sentado à beira da nossa cama, né, na cozinha de casa, lá no nosso escritório de trabalho. Não é isso também. Né? Espírito protetor não é babá de ninguém, gente. Mas eles têm tamanha habilidade, competência e poder que eles nos influenciam de longas distâncias, do ponto de vista físico, pelo pensamento. Porque estão conectados aos nossos corações, pelo amor. E para o amor não há distância. Não há distância. A gente já chegou a essa constatação? Entre nós que nos amamos aqui na Terra, a gente pode estar aqui no Brasil, um amigo, um companheiro, um familiar que está lá no Japão, Estados Unidos, na Europa, no interior aqui de São Paulo, muito tempo sem se ver, mas o amor nos aproxima, nos mantém unidos, não importa a distância física. Assim acontece também com aquele que nos ama, que está lá no plano espiritual,
Ele não tem a única missão de nos proteger, porque ele também pode ajudar outros espíritos. Ele tem essa competência. Né? Ele tem esse multiprocessamento, né? Consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas especialmente, ele se dedica a nós, de uma forma mais pessoal, a você. Então, tenha certeza de que cada um de vocês tem esse espírito amigo protetor, gente, a quem podemos sempre recorrer. Ele é testemunha do que ocorre em nossas vidas. Participou desde a preparação da nossa encarnação e sabe exatamente o que acontece conosco. Nossas dores, nossas alegrias, nossos sucessos, nossos erros, nossas falhas, tudo isso passa pelo conhecimento desses espíritos. Tudo passa. Não é? E o que ocorre durante essa travessia de vida em que nós temos os nossos altos e baixos? Né? A nossa linha de vida não é assim retilínea, né? Sem oscilações, sem variações. Nós às vezes estamos bem, outras vezes nem tanto. Às vezes somos surpreendidos por dores, problemas, dificuldades a resolver. Tudo isso é normal de acontecer, gente. De onde está o Espírito Protetor? O que ele vai fazer quando a gente está nesses momentos de baixa, de dificuldade, de extrema necessidade? Ele vai se afastar? Ele vai ficar só olhando, observando o nosso sofrimento, a nossa angústia? O que vocês acham? Não. Ele ainda mais intensamente vai nos ajudar. Só que a ajuda dele é muito sutil, né? Porque ele fala ao coração, pelo canal da inspiração. Então a gente vai e pode ouvir a sua mensagem de esperança, de fé, né? De coragem, de bom ânimo, pela consciência. Naqueles momentos que acabei de dizer no comecinho do nosso encontro, em que a gente, né, se encaminha para dentro, procura essa vida mais interior, utiliza a prece, nesses momentos especialmente, ele terá mais campo para poder nos influenciar, para trazer a sua mensagem, e nós sermos capazes de ouvir, compreender. A gente muitas vezes não vai ter a constatação, foi o benfeitor que me falou. Muitos até gostariam, né? Mas aquela voz do coração, aquela voz interior, sabe, aquela sugestão, aquele pensamento que veio do nada. Não estava pensando nisso. De repente me veio esse pensamento, faz isso, né? Faz aquilo, seja mais paciente, mas é o Espírito amigo te falando, de uma forma tão respeitosa, porque ele não quer ferir o nosso livre-arbítrio, não quer ferir a nossa liberdade de escolher os nossos caminhos, os nossos destinos. Ele respeita fielmente a nossa decisão. Ele sugere, mas não impõe. Não fica claro isso, gente? A gente pode atender, ouvir, atender, achar que realmente é correto. É importante seguir por essa linha e não outra, mas temos a liberdade também de fazer o contrário. Que a lei divina nos permite isso. Somos livres, somos autônomos, liberdade para agir e sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Só que essas escolhas, esse caminho de vida, vai ter o amparo, o auxílio, né, de outros espíritos amigos, protetores, mais experientes, mais evoluídos que nós. Quando a gente atende, né, quando a gente aceita, se orienta bem, procura fazer o bem para nós e para as pessoas, qual a reação do outro lado da vida? Dá para imaginar a felicidade, a satisfação desses espíritos amigos com o modo de vida que a gente adotou, no caminho que nós escolhemos, no ser humano em que estamos nos transformando? Isso é momento, né, é motivo de felicidade para eles. Porque percebem o quanto aquela sementinha, né, de amor está ganhando raízes, está ganhando, né, corpo, volume, força, dentro daquele aprendiz, daquele tutelado que somos nós. É motivo de alegria, de satisfação. O nosso crescimento é motivo de satisfação para eles. E o contrário. E quando a gente não está nem aí? Não, deixa eu fazer do meu modo, né?
Eu vou dar o meu jeitinho, um jeito mais esperto de ser, né? E essa esperteza nos leva a tanta bobagem, a tantos inconvenientes, nos encaminha a tantos sofrimentos. E eles observam, são testemunhas dessas nossas más escolhas. Não vão interferir na nossa escolha. Vão observar, né? Vão vibrar, vão procurar influenciar ao máximo que puderem para poder, né, reverter essa escolha, esse caminho, mas se nós escolhermos, nós arcaremos com as consequências. Isso é motivo também de descontentamento, de desapontamento para eles, mas não de angústia, não de sofrimento íntimo, porque eles, muito melhor que nós, sabem que para todo mal há cura. Para toda doença existe um remédio. Para tudo há uma solução, ainda que demore a acontecer. E eles têm essa fé, essa compreensão maior, e vão nos esperar. Vão esperar a gente bater cabeça, até tomarmos consciência de voltar para o caminho. É isso que ocorre, gente. E a gente tem que estar muito atento a esses caminhos, esses pontos de decisão na vida, para recorrermos às boas influências que temos diante de nós, amigos, pessoas que nos amam, incluindo esses benfeitores espirituais. Vamos ouvir, dar ouvidos a quem nos ama, a quem nos quer o bem, quem quer o nosso progresso. Não vamos dar ouvidos a mentes, né, ainda levianas, presas ao egoísmo, ao fazer tudo sem escrúpulo. Se damos ouvidos a mentes doentias, nós tornamos também um doente. E aí entra para o outro aspecto das testemunhas. Se há testemunhas espirituais devotadas ao bem, ao nosso auxílio, há outros que testemunham procurando nos perturbar, nos tirar do caminho. São irmãos como nós, que muitas vezes encontram guarida em nosso coração pela nossa invigilância, pelas nossas más atitudes, por uma vida desregrada. Eles se sentem atraídos pelo nosso comportamento mesquinho, egoísta, vaidoso, cheio de si, violento. Tudo isso exerce atração para espíritos também assim, violentos, intolerantes, levianos. Percebem? Serão testemunhas da nossa vida, porque nós nos sintonizamos com esses e não com outros. Aí é muito cuidado da nossa parte, gente. Ah, mas o espírito amigo protetor não estava ali para desviar, afastar essas más companhias espirituais. Está, mas nós preferimos as outras. A nossa índole, o nosso caráter moral, nos aproximou dos outros e não do benfeitor. Os afins se atraem, se unem, gente. Tanto para o mal quanto para o bem. Não tem aquele provérbio popular? Diga-me com quem você anda, que te direi quem és. Que testemunhas queremos para as nossas vidas? Pessoas dedicadas ao bem? Pessoas realmente comprometidas a serem bons, leais, justos, comprometidos com a verdade, pessoas de fé, que guiam a sua vida em direção a Deus, amando as pessoas ao seu redor, que se dedicam em amor. É esse tipo de companhia que procuramos na vida? Ou simplesmente é com a companhia passageira, fortuita, que só traz prazeres, comodidades, conveniências desse mundo, que nos afastam de Deus? Que companhia queremos, gente? Eu fico me pensando, né? Às vezes eu vejo aquele seriado, né, da Netflix, aquele The Chosen, não sei se algum de vocês acompanha, belíssimo, numa série muito bonita, retrata fielmente a peregrinação de Jesus, a escolha dos discípulos, né? Isso é o nome da série. E a gente percebe que cada apóstolo foi escolhido por Jesus, mas eles tinham também a liberdade de negar. Ah, não quero a tua companhia, Jesus. Segue em frente. Eu vou continuar pescando aqui. Pedro poderia ter respondido isso. André, seu irmão também. Mateus era um cobrador de impostos. Uma pessoa rica, aliada ao governo
temporário, né? O Império Romano da época, ganhava dinheiro, tinha posição social, mas não respeitado, né, pela população, porque ele estava ali cobrando impostos. E ele, quando escolhido por Jesus, nem pensa duas vezes. Larga o que estava fazendo e segue Jesus. Olha só, testemunha, né? Jesus foi testemunha da vida íntima de Mateus, de Pedro, de André, de Judas. Todos eles foram procurados por Jesus para acompanhá-lo, aprender com Jesus a ser uma pessoa de bem e a transmitir o seu bem, esse bem de si mesmos para toda a humanidade. Mas cada um foi respeitado no seu direito de escolha. E nós, de algum modo também, fomos escolhidos. Jesus nos escolheu. Jesus é o governador espiritual da terra, gente. Guardem isso. Guardem essa certeza. Jesus é o nosso mestre, nosso guia espiritual. É o governador do nosso plano terrestre. Tudo que passa por aqui tem o conhecimento de Jesus. Todas essas legiões de testemunhas espirituais dedicadas ao amor, à instauração de uma terra mais feliz, mais fraterna, está sob a direção de Jesus. E nós estamos dedicados a essa grande jornada de luz, sendo companheiros, testemunhas vivas, trabalhando nessa grande obra que é de Jesus aqui na Terra? É disso que o Emmanuel nos fala, gente. É disso que o Emmanuel nos fala. Guardem essa certeza. Alimentem a fé todos os dias. Nenhum de nós está desamparado, isolado, sozinho, perdido no mundo. Podemos, às vezes, termos alguns contratempos, desentendimentos com algumas pessoas. Deixe esse embaraço. Se livre disso. Aplique o perdão. Seja indulgente. Não fique alimentando mágoas, ressentimentos dos outros. Procure a ajuda espiritual que virá certamente em nossa consciência, em nossos pensamentos. Vamos sentir essa vibração de amor chegando dos amigos espirituais, nos falando de paz, de momentos de paz que devemos cultivar uns com os outros. Sair da mesmice de uma vida entediante, presa somente a questões materiais. Eleve-se espiritualmente. Busque a companhia desses amigos espirituais que estão vendo as coisas numa perspectiva superior à nossa, que hoje a gente ainda não compreende. Busquemos um plano mais alto de vida. E isso é possível, ainda estando aqui na Terra, gente. Por isso que um grande desafio para nós é nos espiritualizarmos. É até um pleonasmo, gente, isso. Porque nós somos espíritos. Espiritualizar, na verdade, é trazer a noção, a realidade, a convicção de que você é espírito e como espírito deve viver. Não chumbado ao chão da terra. Não chumbado, não preso, escravizado às coisas aqui desse plano espiritual, entendendo que você está aqui de passagem, e é uma breve passagem de alguns anos, para logo mais retornar. E lá reencontraremos quem, gente? Já sabem, não? Aqueles que amamos. Amigos, familiares que encarnaram, estiveram conosco, mas sem dúvida, toda essa legião de testemunhas, esses amigos tão queridos que nos amam, irão nos receber lá no plano espiritual com um abraço. Não para nos julgar, não para nos acusar, simplesmente para nos acolher, para a gente continuar a nossa jornada de luz. Acreditem nisso, gente. Nenhum de nós está só nesse mundo. Somos testemunhas uns dos outros. E Jesus, sem dúvida, é a maior testemunha de nossas vidas. Busquemos Jesus todos os dias da nossa existência. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Esse é o meu último encontro com vocês esse ano. Retornaremos, no ano que vem, com a mesma energia, com a mesma boa vontade, com a mesma alegria. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Chegou minha vez de novo. Pronto, gente, eu voltei, tá bom? Agora vocês vão ter que me aguentar mais 10 minutos, depois nós vamos para a cronoterapia. E enquanto a gente está aqui preparado com as nossas testemunhas todas ao nosso lado, né? Como falou o nosso querido Carlos Eduardo, perante as nossas testemunhas nós vamos exercer o nosso trabalho voluntário, que é fazer vibrações. Com muito amor e com muito carinho, nós vamos vibrar pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todos os povos do nosso planeta. Em especial entre Israel, Hezbollah, Hamas, Irã, que eles possam encontrar um ponto comum, que aqueles que estão sofrendo na Palestina possam receber através de um corredor humanitário, alimento, medicamentos, ajudas, que os reféns que o Hamas tomou possam ser libertados para voltarem para suas casas em Israel. E vamos vibrar também pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que os dois dirigentes possam encontrar através das negociações, do diálogo, a paz para aqueles pontos, para que eles encontrem um caminho de equilíbrio, de paz, para trazer a paz a todos aqueles que ali vivem. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem, através das negociações, o equilíbrio para levarem o país ao progresso, à evolução. Que nós possamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que as suas correntes socorristas, as correntes médicas possam ali estar presentes e levar a cada um desses irmãozinhos que sofrem a cura, o alívio de suas dores. Vamos vibrar também por todos aqueles que são detentos, Mestre Jesus, que esses irmãozinhos possam encontrar através do arrependimento, através do pedido de perdão para todos aqueles a quem eles prejudicaram, o equilíbrio para eles mesmos, que eles possam se regenerar ainda nesta encarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãozinhos possa ser resgatado pelas caravanas socorristas de Mestre Jesus, possam ser levados às colônias do plano espiritual para serem tratados, cuidados e equilibrados. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus. Que o teu exemplo seja a direção e o rumo para todos esses irmãos. Vamos vibrar também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos tenha no teu evangelho o rumo e o caminho a seguirem para se livrar dos seus vícios e recomeçarem as suas vidas. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas no melhor caminho, na melhor direção para resgatá-los. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, por todos os lares em desarmonia. Vibremos pelos nossos desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Mestre Jesus, que o plano espiritual, aqueles que são as nossas testemunhas, possam levar até esses irmãos o nosso pedido de perdão pelos males praticados, o nosso arrependimento por aquilo que fizemos de errado e o prejuízo causado a eles.
para que possamos, como pediu o Mestre Jesus, seguirmos lado a lado com esses nossos desafetos. Nós vamos pedir também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um deles receba em seus lares as bênçãos de Jesus, as vibrações de amor e de paz que aqui estamos orando. Vamos lembrar também por todos aqueles cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Cada um desses irmãos receba as bênçãos, a cura, as correntes médicas para ajudá-los. Vamos lembrar agora pelos nossos lares e que a tua luz, Mestre Jesus, penetra cada cômodo do nosso lar. Vamos acompanhar a luz de Jesus em todos os cômodos da nossa casa, do nosso lar, para que tudo fique limpo, cristalino, para que fluidos deletérios, miasmas sejam eliminados. Irmãozinhos que ali estejam causando discórdia possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. E vibremos finalmente por nós mesmos, Mestre Jesus. Que a tua luz abençoada, as curas dessas correntes maravilhosas que aqui estão, possam nos atingir, trazendo-nos o bem-estar, o equilíbrio e a harmonia interior. Vamos pedir às correntes médicas que fluidifiquem as águas daqueles que as trouxeram, assim como das águas dos irmãozinhos que se encontram na nossa live de hoje. Mestre Jesus, que todos aqueles que aqui vieram possam receber as suas bênçãos nessas águas, para que possam ser curados e ajudados. E assim vamos encerrando a primeira etapa dos nossos trabalhos sobre as bênçãos de Jesus. Agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Agradecemos a todas as correntes médicas e a todas as demais correntes que, em nome de Jesus, conosco trabalham. Que as suas bênçãos, Mestre, sejam derramadas sobre cada um de nós e que nós possamos levá-las para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho e onde quer que circulemos. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora aos nossos avizinhos. Ó, a lista está crescendo. Vamos falar um pouquinho do nosso bazar. O bazar que temos no fundo da casa serve para ajudar os valores que ali são arrecadados, serve para a manutenção da casa, serve para cestas básicas que nós distribuímos todos os meses. Então pedimos a vocês, se possível, nos ajudem no bazar. E aqueles que puderem trazer mantimentos, alimentos não perecíveis, para que a gente possa montar as nossas cestas básicas. Né? Lembrando que o nosso trabalho aqui na casa, físico, vai até o dia 11 de dezembro. Depois do dia 11 de dezembro nós vamos encerrar as nossas atividades, vamos ter um recesso, voltaremos 18 de janeiro. E por isso nós temos aí praticamente 3 cestas básicas dentro desse mês de dezembro, mês de janeiro, que a gente precisa montar. Então, aqueles que puderem nos ajudar, por favor, nos ajudem. Podem deixar os mantimentos com o Luiz lá no bazar. Como vocês sabem, nós temos na casa curso básico, curso de orientação e educação mediúnica. Né? Para o curso de orientação e educação mediúnica, é preciso ter o curso básico feito aqui na casa ou feito fora da casa, mas é preciso ter um curso básico para fazer. Né? Mas todos os cursos são, de qualquer forma, às terças-feiras, a partir das 8 horas. O curso básico é via online, o curso de orientação e educação mediúnica também online, com uma aula por mês presencial, para o treinamento do médico, evidentemente. Na quinta-feira nós temos entrevista de orientação, Claudio Mira tem aqueles que precisarem, que tiverem interesse, principalmente em passar no tratamento de cura. O próximo tratamento de cura e último do ano será no próximo dia 30, próximo sábado.
a partir das 9 horas. Então, aqueles que quiserem passar por esse tratamento de cura, tiver interesse, por favor, façam a inscrição ali com a Mari. A Mari vai agendar para o Claudemir atender vocês amanhã à noite aqui na casa. Também, quem quiser apenas uma entrevista de orientação, depende do tratamento de cura, o Claudemir também atende nesses casos para dar alguma orientação a cada um de vocês. O tratamento de cura vai ser feito agora no dia 30 e depois voltará só no dia 1º ou 2 de fevereiro do ano que vem, né? Portanto, esse é o último tratamento de cura do ano. Na sala de cima nós temos uma biblioteca com inúmeros títulos, inúmeros livros. Aqueles que quiserem pegar livros para ler e podem trocar a cada 30 dias, é só subir lá, falar com o Luiz que está lá e pegar o livro. Aqueles que não trouxeram água e quiserem pegar água para fluidificar na câmara de cromoterapia, é só ir lá no bazar com o Luiz, ele tem a água para fornecer para vocês poderem levar na câmara de cromoterapia. Os outros que já trouxeram já sabem o mecanismo. Chegando na câmara de cromoterapia, é só abrir a água e deixar ali que ela será fluidificada de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Nós temos as nossas lives de Evangelho e orações, todas as quartas-feiras aqui, trabalho híbrido, presencial e internet. E também no domingo, às 20 horas, nós temos o nosso Evangelho e Orações também. Tudo isso no Facebook, aqueles que quiserem nos acompanhar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite, uma ótima cromoterapia para todos. E a semana que vem estaremos aqui de novo com vocês. Obrigado.